Fala pessoal, como é que estão as coisas? Beleza? Por aqui tá tudo bem. Aproveitei um tempinho hoje que tô indo no supermercado fazer algumas compras e levar a câmera para filmar. Algo que eu quero falar há muito tempo, na verdade. E agora, depois de 2 anos e meio vivendo aqui e trabalhando aqui, eu queria compartilhar com vocês como é que tá sendo a vida no trabalho, né? Como é que foi durante todo esse tempo, porque eu contei muito no começo como é que foi a preparação e o início, mas queria... Até muito barulho, cara. Queria falar um pouco sobre como foi a transição, inclusive, de um trabalho para o outro, né? Mas, como eu disse já nos outros vídeos, essa é a minha visão, né? Eu não quero que ninguém pense assim, ah não, lá é assim toda a vida. Lá é ótimo, lá é maravilhoso, ou então lá é péssimo, não sei o que. Não, são coisas diferentes, né? Cada um tem uma experiência diferente. Às vezes eu escuto amigos falando a experiência deles e eu vejo assim, poxa, mas eu não passei por isso, né? E aí vai de cada lugar. Então não é que isso seja regra, tá? O que eu vou falar. Pois é, como é que foi a experiência de trabalho? Depois que eu cheguei, que comecei a me acomodar, né, aqui no trabalho em si, eu cheguei bastante... Acho que todo mundo chega assim, né? Bastante assustado, né? Sem saber exatamente o que vai enfrentar. Eu acho que automaticamente a gente chega com uma cobrança, né? Tipo, ah não, tenho que entregar, eu tenho que fazer tudo o mais perfeito possível. Afinal eu tô aqui, então eu tenho que... A empresa me contratou, inclusive a empresa que eu trabalhei, né? Eu já falei isso, mas eu passei pelo processo seletivo pela Amazon e fui contratado pela Amazon para trabalhar aqui e na minha área, né? Não exatamente a tecnologia que eu mexia, mas era na minha área, que era de banco de dados, né? Então fui contratado e cheguei naquela pressão, não, tenho que entregar, eu tenho que falar o inglês perfeito. E depois que eu cheguei eu percebi que é uma das coisas que a gente menos deveria se preocupar. É claro que se você, né, passou pela entrevista, conseguiu entender, conseguiu se fazer entender, já é um grande indicativo que você está no caminho certo. E aí falta mais prática. A gente sabe que no Brasil é mais difícil, né, ter esse dia a dia, mas eu posso dizer que é completamente possível conseguir desenrolar bem o inglês. E aí você vai ficando, pô, é normal, sabe? É tranquilo, é de boa, relaxa. E eu cheguei muito inseguro com muita coisa. Apesar de ter passado por todo o processo, de ter toda a qualificação que eu tinha, eu me sentia inseguro, né? Um país diferente, tudo diferente. Uma empresa gigante. E então eu ficava tremendo na base, né? Como dizia. E o legal que foi no começo, foi ter o suporte, não só dos amigos que a gente tinha aqui, brasileiro, e de outros países também, como a própria empresa, né? De dar o suporte e dizer, cara, relaxa, você vai chegar lá e tudo mais, né? Tipo, você vai chegar numa situação que você se sinta mais confortável, né? E eles davam todo o suporte todo o tempo que você precisava. Tipo, ah não, eu acho que eu não tô pronto ainda pra conversar com clientes em inglês e tal. Não, de boa, sabe? Que você vai, né? Então tome o seu tempo e tudo mais. E você vai conversando, né, com seus colegas e gerentes também, e sobre como é que você tá em relação aos desafios que o trabalho mesmo, né, vai te impondo para fazer. Quando eu entrei numa área de, como eu falei, banco de dados, mas era na área de Analytics, e para trabalhar com uma tecnologia chamada Redshift, que é um banco de dados, serviço, né, na verdade, é um serviço de banco de dados que a AWS, né, a Amazon, disponibiliza
para data warehouses. Então é um banco de dados para um fim específico. E para mim era uma coisa completamente nova. Até quase todos os serviços da Amazon para mim eram novos, né? Então, no começo era treinamento direto. E era tanta coisa que eu falei, cara, eu acho que eu não consigo pegar isso aqui não. Isso aqui pra mim é demais, sabe? É muita coisa e você estudava muito. Até porque, como eu falei, você queria entregar, né? Então havia uma cobrança implícita aí. Eu não sei se outras pessoas ficavam mais confortáveis, né? Mas aqui é comum, por exemplo, você ter um período probatório. Como no Brasil são 3 meses, né? Aqui são 6. Geralmente, tá? E aí eles te dão um tempo pra você, né? E eu ficava, caraca, é preciso fazer alguma coisa, senão você demitir, sabe? E eu percebi que não é bem assim, não é tão fácil assim não. E a gente, cara, como eu disse, é natural a gente querer fazer o melhor que a gente tá fazendo. E a gente tá sempre fazendo, independente da situação. Cara, isso aqui é o melhor que eu posso fazer. Então, no começo foi bem tenso, assim. Não pela empresa, sabe, cobrando, não tinha nada disso. Mas é você consigo mesmo, né? De você ter iniciado e já queria assim, não, eu quero fazer tudo acontecer em um mês. A minha lição disso foi, eu acho que eu tive alguns cabelos brancos à toa, né? A mais com isso daí. Então, foi muito bom, né? A experiência dentro da empresa foi ótima, mas 2 anos depois eu vi tinha visto uma vaga para trabalhar com o que eu trabalhava antes, porque durante esse período que eu trabalhei foi ótimo, aprender coisa nova, né? Acho que a experiência na AWS, além de ter sido incrível, da quantidade de coisas, sabe, de caminhos que você poderia seguir também internamente, né? Eu cheguei até a participar de processos seletivos, não era bem o que eu fazia antes. Então, quando eu vi essa vaga fora, em outra empresa, que foi a Mastercard, né? Cara, era a Oracle. Então, assim, puxando lá para trás, eu acho que seria interessante eu trabalhar com isso de novo. Eu sentia falta disso, eu sentia falta de colocar a mão na massa. Vocês, alguns que me seguem aí, né, no canal, sabem que eu respirei Oracle, sabe, praticamente a minha vida toda. Era algo que eu queria trabalhar de novo. Eu senti, cara, acho que pra minha carreira, eu sei que na Amazon pode ter lá milhões de opções para você seguir, mas a minha era trabalhar com Oracle e eu vi essa oportunidade fora, depois de ali mais ou menos 2 anos. Eu falei, cara, eu vou aplicar para ver qual é. E foi a primeira e única vez que eu apliquei para alguma coisa fora da AWS. Não era assim que eu tava, né, procurando várias coisas naquele momento, né? Foi exatamente essa, foi a única que eu apliquei e passei no processo. E aí você já fica com medo de novo, porque você, eu tenho, né, 2 anos de empresa já aqui e tudo mais, tenho esse tempo fora, posso ir para qualquer outra empresa sem burocracia, mas tem a pressão de novo, tem isso não der certo, isso não sei o que. Então você fica com medo ali, né? Mas toda essa parte de, sabe, a transição foi muito suave. Foi coisa de, olha, tá aqui o contrato, assina o contrato, vou falar com o meu gerente, vou dizer, olha, vi aqui, vou sair e tudo mais, e não sei o que. Aquela conversa básica, né? Todo mundo tem. Me desliguei da empresa numa boa, tudo por e-mail, tudo por casa, não precisou ir lá. Da mesma forma, na Mastercard também. Olha, tá aqui o contrato, assinou o contrato, negociou, viu lá as cláusulas, não, tá tudo certo, ok. Foi feita essa parte também. E a transição, como eu disse, foi muito suave, né? Recebi os equipamentos em casa da Mastercard, devolvi os equipamentos da Amazon e pronto, sabe? Foi tudo muito assim, suave, tranquilo, de boa. As empresas aqui, sabe, pelo menos essas que eu, né, que eu me trabalhei, a Amazon e a Mastercard, elas sempre fizeram as coisas muito certinhas, né, muito perfeitinhas ali, seguindo um processo. Então é uma grande diferença.
E não foi um processo, sabe, doloso, né? Não foi uma coisa ruim de passar nem nada. Foi uma coisa bem tranquila. O onboard, como eu falei da AWS, né? O onboarding, que é o processo de você entrar na empresa, de você começar a fazer treinamento, de você ter coisas lá com a pessoa e tudo mais. Para as duas foi muito bom. O que eu acho que atrapalhou foi a pandemia. Porque quando você tá no local, fazendo treinamento no local, professor, você fala, não sei o que, é tranquilo. Quando você tá de casa, sozinho, sabe, tudo bem, você tem uma pessoa que você se comunica e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Então eu acho que demora mais pra você entrar no ritmo, sabe? Eu acho que demora mais. Fica muita coisa solta às vezes. Por mais que eles se esforcem, tem treinamento lá pra você fazer, tem, sabe, faz um treinamento online, mas mesmo assim não é a mesma coisa, é difícil. A comunicação, eu nunca vi o pessoal que eu tô trabalhando. Eu trabalho lá há 3 meses já, na Mastercard, e eu não vi ninguém, assim, só pelo vídeo, né? Eu não vi pessoalmente ninguém. Então, aliás, com exceção de alguns que moram aqui perto, que a gente se encontrou aqui num café, e aí eu os conheci. Mas fora isso, no escritório, não. Vão reabrir agora. Inclusive, né, nas próximas semanas eu devo estar indo. E aí eu acho que vai ser uma experiência muito massa, assim, também, conhecer o escritório, né? Assim como foi no escritório da AWS, que foi incrível também. Então é isso. Para fechar o vídeo, para não ficar muito longo, eu posso, né, comentar mais no futuro sobre alguma experiência ou sobre outras experiências de trabalho e tudo mais, mas eu acho que, resumindo, né, foi isso, tá? E eu acho que as duas empresas são empresas, né, maravilhosas, grandes pra caramba, né, muitos desafios, tá? Eu acho que comparado com o Brasil, para empresas que eu trabalhei no Brasil, que também foram desafiadoras, foram ótimas, né, empresas que eu trabalhei lá, mas é como se aqui, sabe, potencializasse. Não é só a empresa, não são só os desafios do trabalho, mas é uma coisa, além de ser a nível mundial, né? Culturas diferentes, sabe? Língua diferente, é tudo diferente, situações diferentes. Então, assim, eu acho que é isso que engrandece mais a experiência da gente, né? É viver essas outras coisas diferentes. E isso tá sendo bom, né? Claro, com relação à parte profissional, tá sendo muito bom para mim, e eu acho que é um reflexo também para minha família ter as oportunidades que envolvem, né, as outras experiências do lugar, da cultura e tudo mais, né, e da língua. Então é isso. Eu espero falar um pouco mais, né, sobre alguma coisa no futuro aí, que eu lembre, que eu acho pertinente. E até o próximo vídeo. Deixe aí nos comentários se você tiver alguma coisa a acrescentar ou algo para perguntar, que aí nos próximos vídeos eu vou estar respondendo, beleza? Então é isso daí, fique com Deus, até a próxima.